os que chegaram agora também. Sejam todos bem-vindos à nossa salinha iluminada, acolhedora, salinha cheia de paz, de luz, onde vamos realizar mais um estudo nessa tarde. Então, sendo assim, eu peço licença para fazer a prece inicial, para depois darmos continuidade ao estudo. Pai amado, nessa tarde, mais uma vez, nos reunimos para buscarmos o Teu amor, o Teu consolo e de Tua paz e também do Teu perdão. É nessa intenção verdadeira, pedimos-te a permissão para iniciarmos o encontro dessa tarde, momento em que a espiritualidade é de nos visitar, como faz durante todo o dia, mas trazendo-nos uma mensagem que ressoará em nosso ser e assim nos dispusermos mensagem de confiança, mensagem para que tenhamos fé e para que confiemos que ninguém está desamparado. Para tanto, Pai, queremos nos propor a por alguns instantes que sejam silenciar nossas dores, silenciar nossos lamentos e desesperos, porque nesse silêncio teremos a condição necessária para ouvirmos da Tua voz em nós, voz que virá através das patadas, voz que soará em nós através da presença amiga da espiritualidade e do socorro que nos ofertam. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade bendita. Que saibamos fazer da Tua vontade e menos da nossa, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, bom estudo a todos e que Jesus, a espiritualidade amiga, intua a nossa amiga para fazer o estudo, a nossa amiga Rô, para fazer o estudo. Passando, Rô. Boa tarde mais uma vez. Obrigada, Sil, pela prece, pelas tuas vibrações amorosas que nos envolve na Sala Unidos pela Doutrina Espírita, que nos envolve dentro do nosso lar, que nos envolve na rua onde habitamos, no bairro, na cidade, no nosso estado, no nosso país e nesse universo infinito. Que o nosso Pai Maior, Supremo, junto com os nossos mensageiros, os nossos guardiões, os nossos médicos, nossos socorristas, os nossos coordenadores da espiritualidade, possam sempre nos amparar, nos intuir, nos iluminar nossos pensamentos, para que possamos ter a disciplina plena em tudo que buscamos na doutrina, que é a nossa conduta moral. Eu quero iniciar com uma mensagem de André Luiz, que ele nos fala sobre convivência. A vida vem de Deus, a convivência vem de nós. Aqueles companheiros que nos partilham a experiência do cotidiano são os melhores que a divina sabedoria nos concede a favor de nós mesmos. Se você encontra uma pessoa difícil em sua intimidade, essa é a criatura exata que as leis da reencarnação lhe trazem ao trabalho de burilamento, aperfeiçoamento próprio. As pessoas que nos compreendem são bênçãos que nos alimentam o ânimo de trabalhar. Entretanto, aquelas outras que ainda não nos entendem são testes que a vida igualmente nos oferece, a fim de que aprendamos a compreender. Recordemos, nos campos da convivência, é preciso saber suportar os outros para que sejamos suportados. Se alguém surge como sendo um enigma em seu caminho, isso quer dizer que você igualmente
um enigma para este alguém. Nunca diga que a amizade não existe, qual nos acontece. Cada amigo nosso tem suas limitações, e se algo conseguirmos fazer em auxílio do próximo, nem sempre conseguimos fazer o máximo, de vez que somente Deus consegue tudo em todos. Se você realmente ama aqueles que lhe compartilham a estrada, ajude-os a ser livres para encontrar a si mesmos, tal qual deseja você a independência própria, para ser você em qualquer lugar. Quem valoriza a estima alheia, procure igualmente estimar. Se você acredita que fraqueza rude pode ajudar alguém, observe o que ocorre com a planta a que você atira água fervente. Então essa é a nossa mensagem de hoje. Convivência. E olha como nós temos aqui colocado na nossa sala, unidos pela doutrina espírita, como conviver, como lidar com o nosso próximo, como aceitar as pessoas, como respeitar as suas opiniões, como não julgar, como ter paciência, como ter tolerância, como podemos demonstrar nossos sentimentos em forma de amor, de respeito, de companheirismo. Então essa filosofia da convivência, nós vamos ainda permanecer anos e anos e anos falando sobre ela. Porque cada vez que nós falarmos, nós vamos interpretar de formas diferentes. Então eu acredito que o nosso grau de evolução é de acordo com o nosso esforço. Se eu quero mudar os meus hábitos, tem que partir de mim, de dentro para fora. Não posso transformar somente o meu exterior, o que é bonito para os outros, aquilo que as pessoas conseguem me ver, só o superficial. Então quando nós aqui nos deparamos com os livros do Jerry Roberto Almeida, e que ele debate muito sobre isso, porque eu tenho a grande certeza que ele passou essas dificuldades dentro da doutrina, fora da doutrina, no seu dia a dia, dentro do seu lar, né? A convivência com o ser. Pelo pouco que eu conheço dele, né? Ele é gaúcho, vivia um tempo em Caxias do Sul, e pelo que eu conheço essa cidade, é uma cidade que a maioria das pessoas são italianos. Uma cidade muito organizada, uma cidade bonita, uma cidade limpa, uma cidade tem seus problemas como qualquer outra cidade. Mas os italianos, o que eles são? Eles são enérgicos, eles são muito disciplinados. Mas também tem aquele lado deles que eles não gostam de mudança. Eles não gostam de transformação. Eles trazem isso de berço, né? É como a minha avó dizia. Tem pessoas que dizem que quando é pedra e morre até o fim dizendo que é pedra. Então, o Jerry começou a mostrar, na sua convivência, que a necessidade da transformação ela é fundamental. Esse ato de conviver, esta oportunidade que nós temos para um com os outros, ela é única. Se nós pararmos e analisarmos desde que o mundo é mundo, olha quanta evolução houve. Vocês imaginam que o homem, ele lá no tempo das cavernas, né, ele se isolava de tudo, sozinho.
ele tinha que fazer tudo sozinho. Ele tinha, para sobreviver, o que ele tinha que fazer? Ir à luta. Mas ele se isolava de tudo que existia no planeta Terra. Mas com o passar do tempo, o que aconteceu? Para ele poder ter autodefesa e poder se defender até dos animais, eles começaram a andar em grupos. Não é verdade? Quando descobriram o fogo, eles passaram a se reunir em grupos em volta daquele fogo para poder se aquecer. Quando eles tinham que se alimentar, o que eles fizeram? Eles tinham que ir atrás da caça. Então, em grupo, eles poderiam adquirir mais o alimento. Porque uma pessoa só se tornava difícil. Então, naquela época, por mais que não se tolerassem, eles tinham que conviver juntos. E hoje não é muito diferente isso. Não é muito. Porque nós evoluímos, mas esquecemos de evoluir os nossos sentimentos, que é o respeito para com o nosso próximo. Então, hoje nós vamos começar no capítulo 1, que o Jerry fala exatamente sobre isso. Necessidade da convivência. E Allan Kardec, ele fala que o homem nenhum possui faculdades completas. Então, isso quer dizer que nós não somos completos. Mediante a união social, é que elas, umas às outras, se completam para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Então, isso quer dizer que nós só vamos evoluir, crescer, multiplicar em conjunto. Agora, a nossa transformação moral é nossa, de dentro para fora. E a prática, ela é necessária em conjunto. Como que eu vou colocar em prática a minha transformação se eu não quero conviver com vocês aqui na sala? Eu quero me isolar de todo mundo. E por incrível que pareça, as pessoas que não têm o hábito da convivência são as pessoas mais críticas, porque não aceitam a mudança. Então, aqui no nosso início do livro, seja bem-vindo, bom retorno, loira, afirmava Rousseau que o primeiro sentimento do homem foi da sua existência. O primeiro cuidado, o da sua conservação. Todavia, a fome e outros apetites fizeram-no experimentar, alternadamente, diversas maneiras de existir. Houve um desejo instintivo que o convidou a perpetuar a espécie. Tal foi a condição do homem no começo da trajetória evolutiva na Terra. Vivendo no campo das sensações e dominando pelos instintos, pois para capturar um animal era necessário uma boa dose de agressividade. O homem aproveitava as possibilidades que na natureza lhe oferecia. Imagina, nós aqui sozinha, tentando pegar vamos dizer ali, um animal daquela época, um búfalo, um elefante, enfim, alguma coisa para nós podermos se alimentar daquela carne. Vocês já imaginaram você sozinha tentando pegar um elefante? Socorro! Eu não consigo me imaginar sozinha tentando pegar um elefante. Imagina quanto progresso, né? O homem aproveitava as possibilidades que a natureza lhe oferecia. Cedo apresentavam-se dificuldades e foi preciso aprender a vencê-las. A altura das árvores que o impedia de alcançar os frutos animais que deles buscavam nutrir-se, as forças inóspitas do clima. Tudo o obrigava a exercitar o corpo e o intelecto. Imagina como que a gente teve que botar nossa cachola para funcionar,
para pensar assim, pô, se eu quero pegar aquela fruta lá, eu tenho que subir nessa árvore, eu tenho que fazer de tudo, sacudir, pegar um pau, bater para derrubar aquela fruta. Então, olha como a gente teve que botar nossa cabeça para pensar, né? Então, ele aprendeu a sobrepujar os obstáculos da natureza e a combater por necessidade os animais, a disputar a subsistência com o próprio semelhante ou se compensar quando era forçado a ceder ao poder do mais forte. Então, naquela época, pelos filmezinhos que a gente já viu, tinha um que sempre se sobressaía mais, que tinha mais astúcia, era o líder, não tinha medo, se sobressaía, né? Então, naquela época também já começou a ter os líderes. E aqueles tinham que acompanhar, né? Dois acontecimentos iriam, no entanto, revolucionar as relações humanas, ainda incipientes: a descoberta, a manutenção do fogo e o desenvolvimento da agricultura. Certamente, a capacidade de produzir e manter o fogo proporcionou à criatura humana, naquele momento, uma aproximação maior em volta da fogueira, quer para se proteger do frio, dos animais, ou mesmo para cozinhar alimentos. Como essa aproximação, o uso da comunicação oral se aprimorou. Imagina eu aqui dando soco na Sil, cutucando ela para ela falando assim. Já pensou? Vocês já imaginaram a gente falando Deve ser o caos, né? Imagina a Catinha, né? Falando pra Sil, como tu tá linda hoje, Ah, que horror, imagina. Graças a Deus que eu não faço mais parte dessa época. E ainda tem pessoas assim, né? Ainda arcaicas, né? Então, voltando aqui, certamente a capacidade de produzir e manter o fogo proporcionou à criatura humana naquele momento uma aproximação maior em volta da fogueira, quer para se proteger do frio, dos animais ou mesmo para cozinhar alimentos. Com essa aproximação, o uso da comunicação oral se aprimorou, tornando-se mais articulada e mais rica de significados. Aí acho que entra a língua do P, né? Pesi, petu, pe, pemui, petô, peli, pedá. Eu acho que a língua do P começou a funcionar nessa época. A descoberta da agricultura, por sua vez, permitiu o surgimento da vida sedentária e o estreitamento das relações familiares e tribais. À medida que se desenvolveram as ideias, o espírito humano passou a criar relações e laços de convivências mais estáveis. Aí começou a se formar as panelinhas, né? Os grupos. Eu gosto da fulana, fica comigo. Já começou as panelinhas naquela época. Alguns grupos criaram o hábito de reunião em frente das cabanas ou em torno de grandes árvores. Os rituais religiosos multiplicaram-se e as próprias relações humanas passavam a ficar cada vez mais complexas, originando as estruturas diversas da civilização. Então, naquela época, as religiões o que era? Contemplar o sol, contemplar o vento, contemplar as estrelas, tudo que tinha no planeta Terra que eles olhassem, eles estavam contemplando, né? E isso era legal. Eu acho que era o agradecimento ao nosso Pai Celestial por tudo que esse planeta nos oferecia. O homem é um ser gregário, criado para viver em sociedade. Conviver significa vencer o isolamento existencial numa proposta interativa com o outro. Nesse sentido, a vida social é valiosa conquista do progresso de aprimoramento na criatura humana na sucessão dos tempos. Aí vamos ler aqui o que a nossa amiga Marcele colocou. Sempre tem as panelinhas e depois se desenganam. É isso? De veteranos, quando na verdade são menos
São menos aprendizes. Isso. Então tá. A socialização do homem o capacita através de múltiplas situações. Ao desenvolvimento de potenciais que sejam no seu íntimo, tornando-o pelas sucessivas reencarnações capaz de autodescobrir-se e desvelar o mundo que o cerca. Na natureza, temos variados exemplos sobre o princípio da agregação. As gotículas de água que se associam para originar os lagos, mares e oceanos, as partículas mais íntimas que se atraem para fazer surgir a realidade material, as células que, ao se agruparem, formam os tecidos, os órgãos, os membros, enfim, o nosso próprio corpo físico. Nos animais, por sua vez, o instinto gregário os conduz à vida em grupos para a manutenção da própria espécie. Os seres humanos, além de possuírem as necessidades primárias da própria subsistência, necessitam atender também aos imperativos da convivência, visando a um processo de complementaridade. Concordamos com o escritor Silvio José Fritz quando afirma que as convivências já formativas ajudam a reflexão e a interiorização pessoal e representam uma rejeição viva à sociedade egoísta. A vida social desenvolve os sentimentos e o intelecto de egoísmo, predispondo-nos ao trabalho de intercambiar experiências com vistas ao melhoramento do grupo onde nos encontramos. Assim, ampliam-se os horizontes da educação, da arte, da cultura, da ciência, da religião, da tecnologia e etc. Então, agora, nós vamos falar sobre essa convivência. Nós vamos assistir um videozinho, mas antes eu vou terminar esse item aqui, porque depois nós vamos falar sobre relações em rede. Falta bem pouquinho para terminar esse capítulo aqui. O processo de autoconstrução espiritual é algo socializado. Significa dizer que ninguém é verdadeiramente feliz enclausurado em si mesmo. A nossa evolução também depende dos outros, pois a convivência permite as situações, testes das nossas aquisições íntimas no campo do saber, dos sentimentos. Aprender a lidar com os sentimentos e emoções, com a racionalidade e as sensações e, sem dúvida, qualificar a dinâmica da nossa convivência. Acreditamos que o Espiritismo vem oferecer valiosa contribuição para o entendimento real do homem espírito imortal e a pluriexistencial que no corpo ou fora dele vive e convive num ímpeto crescente em busca da sua plenitude espiritual. Então, qual é o sentido de nós estarmos aqui? É o nosso crescimento, a nossa plenitude espiritual. Ela só vai ser exata quando nos conscientizarmos desta convivência diária. Então, agora eu quero mostrar aqui para vocês. Vamos supor que nós aqui, essas 13 pessoas que estão aqui na sala, nós tivéssemos que nos reunir em um determinado lugar. Vamos nos imaginar exatamente como o vídeo vai nos falar aqui sobre o companheirismo, o respeito, né? O julgamento, em sermos solidários, em não excluir as pessoas do nosso convívio, procurar aceitar as pessoas como elas são e nunca esquecendo que aquilo que nós emanamos, seja como for, seja em atitudes boas, seja em pensamentos positivos, seja em pensamentos negativos, seja na forma que nós emanarmos para o nosso próximo, nós ficamos com 80% para nós.
Então, muitas vezes nós reclamamos do que acontece conosco no dia a dia e os responsáveis somos nós. Porque a gente esquece das nossas atitudes. A gente deixa de lado. Amanhã. Não existe isso, amanhã. Existe que nós temos que nos conscientizar que existe a lei de ação e reação. O que se faz, se paga. Então vamos assistir esse vídeo e depois a gente fala um pouquinho sobre ele. Então deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu botei o vídeo certo. Não botei o certo. Só um pouquinho. Agora sim. Vejo que já estão brigando entre si. Eles já estão brigando entre si. Isso, quietinha. Chega um diferente, já fico falando mal daquele um e já quero excluir ele. Preste atenção. Agora eles se tocaram do grande erro e que aí vão se arrepender. Aí é tarde demais. A gente até acha graça, né? Mas vocês, o que vocês sentiram com esse vídeo? Sempre quando chega alguém diferente, vem as críticas, né? Começo a isolar a pessoa e tento de tudo derrubar ou falar mal, né? Criticar aquela pessoa. Tirar aquela pessoa do seu convívio ali. Tanto é que os outros passarinhos ali, que fizeram de tudo para tirar ele ali do grupo. Quando eles se tocaram que estavam fazendo coisa errada, que também eles iam ser atingidos, eles tentaram voltar atrás, mas não teve mais retorno.
E na moral, o final da história, aquele que foi criticado, que foi expulso, que foi julgado, que foi deixado de lado, foi o que foi lá e protegeu eles do ridículo. Porque todos ficaram pelados, né? Né, Silvia? E aí ele teve que proteger eles do ridículo. E muitas vezes nós somos assim. Aqueles que muito nos julgam, um dia vai precisar do nosso calor, do nosso colo. Então, esta importância dessa convivência é sempre nos colocar no lugar da outra pessoa antes de qualquer atitude. E, infelizmente, a gente sabe que existe Maria vai com as outras. Se eu chegar aqui e falar mal da Silvia, da Sil na sala, olha, a maioria vai acreditar. Talvez da forma que eu colocar. Então, nós temos que ter o cuidado da forma que colocamos, porque as nossas palavras têm poder de construir e destruir. Só que a gente esquece que isso não fica impune, não fica no esquecimento, fica registrado no nosso livro da vida. Eu tenho dito sempre, várias vezes, que nós vamos ainda nos deparar, né, naquele momento de esclarecimento. Trouxe o teu livro? Abre aí na página tal e lê para nós. E aí eu vou ler exatamente o que eu fiz para com a Silvia. E aí eu vou culpar quem? Se a atitude foi minha. Então, esta convivência, essa filosofia, ela tem que ser trabalhada todo dia. Né? Trabalhar dentro de nós, mas não sozinhos. Nós não vamos crescer, nós não vamos multiplicar o ato da convivência nos isolando do grupo, nos isolando da sala, nos isolando do seio familiar, porque é ali que vamos praticar, exercitar os nossos temas de casa, vamos dizer assim, na convivência. Então, relações em rede. O que o nosso amigo Jerry nos fala sobre essa relação em rede? É necessário compreender a vida dentro de uma lógica sistêmica, onde existem sempre relações em rede com um padrão básico de organização da própria vida. Então, o que significa isso? Se eu não tenho disciplina, seja bem-vindo, Márcia e Andréia. Se eu não sou uma pessoa organizada, como que eu vou me organizar no convívio de outras pessoas? Como que eu vou ser uma boa funcionária? Como que eu vou ser uma boa colega na casa espírita se eu não consigo ser organizada dentro do meu próprio lar? E o que seria ser organizada? Não é só manter a casa arrumada. Às vezes a gente arruma a casa, mas se nós abrirmos as nossas gavetas, se abrirmos os nossos armários, está ali tudo atulhado, jogado. Então a gente só mantém essa aparência. Mas lá dentro dos porões, que eu digo, como eu disse ontem na sala da Fiorella, que ontem ela falou sobre isso, sobre a disciplina, também, nós deixamos camuflado. Nós enganamos a nós mesmos, que temos a bagunça interior dentro de nós e mantemos só o superficial arrumadinho. Mas a gente consegue enganar os que estão em nossa volta. Mas a Deus, aos nossos amigos que sempre estão ao nosso lado tentando nos mostrar, nos beneficiar em crescimento salutar, nós não temos como enganar eles. E bem pelo contrário, quando eles se deparam com aqueles irmãos rebeldes que são endurecidos, eles não insistem, eles ficam ao longe. Eles não desistem. Eles de longe ficam nos emanando fluidos de tratamento para que uma luzinha possa penetrar nesse porão que está escuro. Que um raio de luz possa nos transformar, que seja um pouquinho, em pequena atitude que seja, aceitar a mudança. Então aqui,
O ser humano, em seu ato de viver no mundo, não foge dessa racionalidade. Os relacionamentos são processos em rede nos quais estamos conectados com outras pessoas por formas e interesses diversos. A concepção sistemática dos relacionamentos evidencia em todos estamos interligados e somos interdependentes. A esta ideia nos leva a compreender que não há problemas isolados. Uma família, por exemplo, é uma rede de relações. Quando surge um determinado problema, este abarca a todos os membros no lar. Um filho viciado em droga é um problema que envolve todos os membros da família. Da mesma forma, quando o assunto se trata de obsessão envolvendo um elemento do grupo familiar, toda a família está direta ou indiretamente envolvida naquele contexto em desajuste, no mesmo sentido e equação do problema. Exigirá uma postura coletiva e perseverante de todos os que estão envolvidos nesta rede de relações. Estenda-se esse exemplo para os conflitos conjugais. Nesses casos, ao invés de invocarmos a figura do culpado, devemos perceber a corresponsabilidade de ambas as partes nesse processo e tentar encontrar uma solução em conjunto para a crise. A ideia de transferir a culpa para o outro é um mecanismo de fuga da realidade que deve, numa relação madura, ser superada. E como a gente vê isso, né? Nossa, no nosso atendimento fraterno, que pelo menos eu atendo, como eu tenho escutado problemas domésticos. Problemas com filhos e problemas com o marido, problema com a esposa. É um problema assim que cada ano eu tenho observado que as pessoas, elas não querem mudar. Elas querem que o marido mude, que a esposa mude, elas querem que os filhos se reeduquem sozinhos. Eles querem que a escola eduque e ensine os seus filhos. Estão deixando de lado os seus compromissos, a sua evolução, a sua transformação moral. Estão colocando outras prioridades, que infelizmente se chama egoísmo e orgulho. O orgulho, infelizmente, eu digo que é a ferrugem que corrói cada sentimento que resta dentro de nós. Enquanto tivermos esse orgulho, não nos depararmos que sempre um tem que ceder, por mais que o outro esteja errado, se temos crescimento suficiente de entender, nós temos que fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte para que um dia nós possamos dizer, pelo menos eu tentei, pelo menos eu mostrei a minha humildade, pelo menos eu dei atenção, pelo menos eu deixei a pessoa mudar, mostrar que existia renovação, que existia transformação. Se tudo aquilo que eu coloquei em prática não obtive resultado, eu posso tomar uma atitude em escolher, ou eu continuo, eu não quero mais. Então isso são opções que temos, mas nunca deixar que a espiritualidade tenha que resolver os nossos problemas. Bem pelo contrário, não são eles que resolvem os nossos problemas. Somos nós que temos que ser adultos suficientes para entender que nós criamos uma situação e temos que saber sair dela. Então, esta forma fragmentada e individualizada de vermos a vida e a própria convivência deriva de uma visão mecanicista de interpretar o mundo da qual somos herdeiros. Todavia, esta maneira de ver as coisas isoladas está ultrapassada.
Precisamos pensar em termos de relações, interações, conexões. Do ponto de vista espírita, temos nessa concepção das relações em rede a clareza do significado de família universal, onde nós, seres humanos, estamos vinculados dinamicamente num processo de crescimento espiritual. E essa jornada deve ser pautada pelo princípio da cooperação e solidariedade. Seja bem-vinda, Dalane. E o Márcio nos coloca: os outros são meros espelhos de você. Você não pode amar ou odiar alguma coisa sobre o outro, a menos que reflita algo que você ame ou odeie em você. E é verdade, em você mesma. Então eu vou deixar ser transparente quando eu me deparo com alguém que talvez eu critique, talvez eu veja os defeitos dela, porque é a transparência da minha alma que eu estou ali, está refletindo. Então, muitas vezes eu vou lá e critico aquela pessoa porque eu não tenho a coragem de me autocriticar. Então, eu quero aqui também compartilhar algo com vocês que eu pesquisando, e eu quero assim, mostrar algo que há muito tempo atrás também eu sempre dizia, quem me conhece na casa Chico Xavier, que teve a oportunidade de estar comigo na casa, né? Muitos. Hoje eu faço parte de uma outra casa, mas aquelas pessoas que hoje me conhecem, sabe como que era a minha forma de trabalhar, e eu sempre dizia, tem um bem tão precioso que a gente esquece de colocar em prática, que é a água da paz. Vocês, quem leu a história de Chico, vocês lembram que a mãe do Chico falava: para terminar suas inquietações, usa a água da paz. Enche a boca d'água. Então isso se chama a água da paz. Porque, meus amigos, tem horas que aparece cada situação na nossa vida. Tem hora que surge cada coisa que parece ser de propósito para irritar. Se revidar fica pior, nem se fala. Mas, estranho que pareça, né, revidar pessoas que nos irritam só faz mal para a gente e para o outro. Há uma tentação de falar cada vez mais alto. E eu observo isso. Que as pessoas, quanto mais elas querem mostrar, mais elas gritam e mais elas ficam se duelando. Então, é de não querer ficar por baixo. Mas depois que o tempo passa, é que a gente vê o quão ridículo é discutir. É infantilmente. Ai, 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 ai. Se eu tivesse resistido à tentação de levar a discussão adiante, eu estaria bem melhor hoje. Quantas vezes a gente pensa isso? Se tiver uma próxima vez, eu digo, espero não ter. Vou tentar me lembrar dessas palavras da mãe de Chico Xavier. Quando alguém lhe provocar irritações, pega um copo de água do pote, beba um pouco e conserve o resto na boca. Não jogue fora, nem tome. Quando durar a tentação de responder, deixe-o banhando a língua. Esta é a água da paz. Será que a gente consegue? Mas ela é um santo remédio, porque eu tenho certeza que naquele momento de raiva, de ódio, né? Ali, quando a gente pega aquela água, que a gente é consciente, água, por tomar essa água para me dar equilíbrio, os nossos amigos vão estar interagindo. Seja bem-vinda, Simone. Vai estar ali fluidificando aquela aguinha da paz para que a gente tenha sabedoria, calma, tolerância para com aquele momento. Mas, infelizmente, as pessoas querem mostrar que sempre tem que ter a última palavra. As pessoas querem mostrar que sempre tem razão em tudo. E não é assim que procede. Então, mantendo a calma,
Sabemos que é difícil manter-se a calma diante de certas pessoas que já chegam irritadas, que são exigentes e não mantêm uma linha de boa educação. E com uma dificuldade agir com calma perante pessoas que parecem estar sempre irritadas, que se enervam por qualquer coisa. Um exemplo de irritação que vejo mais constantemente, meus amigos, é aquele em que uma pessoa fala, o ouvinte não ouve corretamente, pede para o locutor repetir e aí ele repete, já sem paciência alguma ou às vezes nem repete. O ouvinte deve fazer valer as suas qualidades. No entanto, é nesses casos que se deve evidenciar nossa virtude de calma e paciência. A calma do outro desarma e a irritação acaba por se desfazer. Lá no Minuto de Sabedoria, que diz assim: controle seus nervos e procure compreender e servir com amor. E eu digo para vocês que em muitos momentos meus de indagações, quando a mente ia de um pensamento a outro, quando tudo parecia confuso, quando tudo parecia sem solução, meus amigos, um dos melhores amigos que tive foi os livros, os meus livros. Quantas vezes, em momentos de desespero íntimo, quando parecia que ninguém percebia meu sofrimento, eu abri um livro e ali estava uma frase que parecia mágica, que parecia adivinhar o que eu precisava ouvir. Então, quando a mente está confusa, muitas vezes não lembro de soluções simples, com as quais já estou acostumada. Em momentos de problemas pessoais, muitas vezes já fiquei com a mente vagando. Parecia que dava branco, tudo desaparecia. Aí só tinha uma solução: procurar ajuda, algo ou alguém que me fizesse voltar à realidade. E quando as pessoas que estavam perto de mim, no momento não eram exatamente pessoas que pudessem me ajudar, eu recorria aos livros de teor espiritual. Cada vez mais fui me acostumando a esta prática, meus amados. E o livro que mais conforta e respostas da vida, esse livro é divino, que é de André Luiz. Ele é composto de pequenas frases, com poucas palavras, mas justamente aquelas que vão direto ao coração. E eu lendo Respostas da Vida, eu sinto meu coração iluminado, sinto uma vontade de ser uma pessoa melhor. André Luiz tem uma forma de falar que envolve muito a alma. Neste livro, o autor mostra com frases o porquê de coisas que acontecem em nossa vida e traz respostas da vida para as indagações gerais que as pessoas possuem em seu mais íntimo ser. Com eles, aprendemos a conviver melhor e agir melhor na vida. E quando posso, leio sempre, do começo ao fim. Mas ele é para ser lido de frase em frase, de capítulo em capítulo, para consultar quando vem aquela dúvida, para ler e reler quando nós sentimos a necessidade. E eu pergunto aqui agora, que livro vocês estão lendo? Que livro vocês estão buscando a força, o esclarecimento? Porque
Do que adianta nós nos dedicarmos, às vezes horas e horas, estarmos aqui, fechamos a sala, fechamos os livros de estudo e depois não pegamos mais nada para nos fortalecer, para tirar as dúvidas, o esclarecimento? Do que adianta a gente pedir a transformação moral? Do que adianta a gente falar sobre a filosofia da convivência se eu não quero praticar? Do que adianta eu falar palavras lindas, tocar nos corações e eu não me transformar, né, interiormente? Então, aprende com cada um de vocês, porque eu sinto a energia de vocês e eu consigo transformar essa energia no amor mais sublime. Porque quando a gente trabalha, quando a gente convive com a dor, com o sofrimento, com o crescimento moral, a gente tem a capacidade de olhar sempre para o lado bom do ser humano. E eu sempre acreditei na transformação do ser humano, por pior que ele fosse. Eu já tive provas disso. Que muitas vezes aquele que foi julgado, que se diz que matou, que roubou, que nunca ninguém deu esperança e chance, eu consegui ver no porão da sua consciência um amor congelado. E se eu souber chegar nesse amor congelado e descongelar ele, vai ser uma glória. E é isso que nós temos que ver. Todos nós trazemos dentro de si uma essência do bem. Não existe só o mal. Nós temos que aprender a dar oportunidade para as pessoas. Nós não podemos julgar antes de conviver com a pessoa. A mesma coisa se eu chego aqui e digo, a Sil está apta a coordenar essa sala. Se eu digo que ela está apta, porque eu confio na Sil. Eu sei que ela tem essa condição. Mas tem muitas pessoas que no primeiro dia da coordenação da Sil vão fazer comparação, vão julgar ela. Ah, não gostei, ela não sabe falar. Mas as pessoas têm que aprender a mostrar, ser o lado solidário. Emanar para o seu amigo, a sua amiga, a força do vencimento. Né? Mostrar a ela que ninguém aprende sozinho. Eu lembro que quando eu comecei na doutrina, quando eu comecei a palestrar, nossa, eu quase morria de medo. E morro até hoje de medo quando eu tenho que chegar na tribuna, né, e falar para as pessoas sentimentos. Então, quando eu me dedico, quando eu busco na doutrina, eu estudo, eu me preparo, eu sei que eu vou ser amparada pelos bons amigos. Eles vão estar ali me intuindo, me assessorando para que eu não seja atacada pelo negativo de muitas pessoas. Quando estamos com o nosso coração pleno, convicto naquilo que estamos fazendo para o bem, não tem mal que vença. Então, a filosofia da convivência é saber lidar com os nossos desafetos. Esses nossos desafetos, nós temos que agradecer a Deus todos os dias por eles existirem, porque é uma oportunidade de reconciliação. Não tem como nós voltarmos para a pátria mãe na espiritualidade se aqui na Terra nós não aprendermos a conviver com o nosso próximo. Muitas vezes a gente diz assim, eu amo tanto a Sil, tanto adoro. Aí a Sil faz uma coisa errada, eu passo a ter empatia pela Sil. Eu já não consigo mais, já nem cumprimento mais ela. Já não é mais aquela Sil como era no começo. Então isso para mim não é uma verdade. Isso para mim é falso testemunho. É a facilidade de falar para as pessoas o sentimento amor, que é uma palavrinha tão pequena e é usada de forma errada. E hoje a gente se depara, né, infelizmente, com coisas absurdas, coisas feias. Pessoas que se dizem espíritas, conhecedoras da doutrina, se degladiando, né, falando coisas absurdas, falando coisas feias.
Então, isso vai ser cobrado. Que moral nós temos para falar mal de alguém ou julgar alguém, se a nossa moral às vezes é pior do que a do outro? Então, por isso que o Jerry, ele teve essa preocupação de nos trazer essas 4 obras que ele tem, que para mim foi assim de um crescimento, de um aprendizado, de saber lidar. Porque no momento que tu passa a conviver dentro de uma casa espírita, onde tu tem um grupo que tu coordena, que tu dá estudo, onde tu faz um fraterno, onde tu palestra, que tu está num grupo maior, nós temos que saber lidar com as indiferenças. Quantas vezes eu chego na casa espírita, uns me cumprimentam, outros não. Eu não vou me revoltar com isso. Eu vibro. Eu entro em ação através do meu pensamento. E é assim que nós temos que agir. Multiplicar o nosso pensamento em amor verdadeiro, porque esses 80% de amor verdadeiro tem que ficar comigo, que vai me fortalecer, que vai abrir as portas interiores do meu ser, que vai libertar as minhas chagas, que vai desacorrentar, que vai soltar os cadeados que estão trancafiando tudo aquilo que às vezes no dia a dia da nossa vida a gente não consegue lidar, que são coisas mais simples dentro do nosso lar, como saber lidar com o marido, saber lidar com o filho, saber lidar com a sogra e com o irmão, com a irmã. Não deixar que a revolta nos domine, nos adoeça. Porque hoje eu posso dizer que 70% da população adoece por causa do bendito orgulho, né? E o bendito egoísmo. As pessoas não pensam no que falam. As pessoas, elas vão pelo impulso. Por isso que eu disse lá no início. Maria vai com as outras. Fulano falou, também vou falar. O fulano compartilhou, também vou compartilhar. Mas não sabe das consequências que está se agravando para consigo mesmo. Seja bem-vinda, Ri. Então, o silêncio é uma sabedoria que poucos sabem exercitar. Como é feio, né? Vamos supor eu chegar aqui na sala e ficar duelando na área de texto com um colega. Ah, quem é tu? Ficar falando mal? É feio. É horrível. Eu sempre vou dizer, a gente conhece a pessoa pelo que ela posta, seja em qualquer lugar. A gente conhece a pessoa pelas suas atitudes. Se eu, às vezes, alguém vai e me ofende ou me calo, muitas vezes até uma idiota ficou calada. Eu prefiro ser idiota do que falar coisas que depois eu venho me arrepender. Porque depois que quebrar, não tem como mais consertar. Vai colar, vai ficar feio, vai ter que se botar fora e recomeçar ou comprar outro. E não é bem assim. Temos que preservar aquilo que temos, cuidar, respeitar. Então, esse estudo nosso, né, ele é divino. E na próxima aula, nós vamos continuar ele no mesmo capítulo 1. Nós vamos falar sobre o individualismo, porque o capítulo 1 é por capítulos pequenos, e vamos falar sobre a natureza humana. E agora eu quero passar um outro vídeo que encerra tudo que nós hoje aqui podemos sentir, captar, através que o Jerry nos fala o livro. Esse livro ele não tem PDF na internet, tá? Por incrível que pareça. Ele não é um livro caro, é um livro bem baratinho. Eu comprei ele na Federação Espírita de Porto Alegre, fui lá comprar porque na minha cidade não tinha. É um livro com 10 capítulos, né? Bem fininho, mas vale a pena nós termos livros que nos ensinam a como conviver com o seu próximo. Ó, a Sil aqui, eu acho que no sebo é bem baratinho, parece que é R$10. Então é um livro que vale a pena ter na nossa biblioteca pessoal da nossa casa,
para que um dia a gente possa indicar ou indicar na casa espírita, estudar ele, quem é coordenador de estudo. É um livro que a gente pode agregar com outros livros, né? Então eu quero aqui passar para vocês um outro vídeo que também fala sobre a convivência, tá bom? Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se é esse aqui, que eu baixei hoje 3, então vamos ver se é esse aqui. Aos que estão chegando, seja bem-vindo, Luciana, Arri, Simone, o Márcio. Demora um pouquinho para abrir. Pautalk quando tá meio lentinho. Só um pouquinho. Que o Pautalk tá pensando aqui. Oh my God. Pautalk quando tira para dar essas lerdezas. É um teste de paciência. Vamos ver agora se vai dar. Acho que agora vai dar. Tá pensando ainda. Puxa vida. Bom, agora tá entrando.
Então, esse vídeo mostra o quanto nós precisamos conviver em grupo. A convivência é importantíssimo. Seja bem-vindo caminhando, Lúcia. Conhecer a si mesmo é dar oportunidade de se fortalecer e ajudar o próximo. Porque quando a gente conhece os nossos limites, né, a gente passa a se respeitar. E a respeitar é uma arte, isso mesmo, Silvia. É a arte de saber lapidar sentimentos nossos primeiro. É que nem quando a gente começa a aprender a pintar. Começa com uns rabiscos. Quando começa a aprender a bordar, nossa, sai uns desenhos mal feitos. Quando começa a fazer tricô, fica só naquele vai e vem da trancinha. E quando começa a trabalhar com argila, a gente não tem a paciência de ter a leveza nas mãos. Assim é a nossa vida. Termos paciência. Se hoje eu não estou realizada com algo, ou não estou realizada para comigo mesmo, eu preciso buscar, através de uma leitura, através de uma prece, o meu fortalecimento. Não vai ser criticando e agredindo as pessoas que vai mudar essa transformação. Ela não vai ser transformada. É saber lidar com o negativo. E o negativo ele se faz presente quando nós permitimos que ele adentre dentro de nós. E é aquilo, a gente tem dois lados, o positivo e o negativo, que estão sempre se duelando, um querendo vencer o outro. E aí cabe eu alimentar qual dos dois eu quero. Vou alimentar o negativo? Eu vou ter que arcar com as consequências. Eu vou alimentar o positivo, e se eu sei que o positivo vai me dar um respaldo de passividade, de leveza, de confiança, eu vou continuar alimentando o positivo. Então eu digo muito obrigado a esse autor, J.R. Roberto, por ele ter nos compartilhado esses livros que nos ensinam a conviver. Não basta só conviver, é praticar todo dia, que nem a criança quando nasce. Ela aprende a chorar para se manifestar quando está com fome, quando está com sono, quando está com dor. Vai crescendo, vai aprendendo a dar os primeiros passos. É assim que nós temos que nos conscientizar. Passo a passo. Traçar metas, curta, médio e longo prazo. E começar pelas curtas primeiro. O que eu quero hoje de melhor para mim? O que eu fiz para melhorar? O que eu preciso mudar? É a paciência, então todo dia eu tenho que trabalhar a minha paciência. É tomar, né, um golinho daquela água. Aquela água que faz um bem fantástico. E como que se chama a água? A água da paz. Né? A água da paz, que vai nos dar a leveza, a tranquilidade que tanto precisamos. Então eu desejo a vocês muito obrigada pela presença, caminhando, Lúcia, Márcio, Simone, Márcio 81, Andréia, Rainha, Silvia, Loira, Lucimari, Quietinha, Marcela, Irene, Dulce, Silvio, e todos aqueles que já estiveram aqui conosco hoje, aqueles que não puderam estar conosco. A Irene, não disse teu nome, Irene. Ui, será que eu te pulei? Não falei teu nome? Perdão. Irene. A Irene, nossa querida amiga que está sempre aqui conosco, né? Do outro lado, lá em Portugal. Aqui com a Dulce e com outros que sempre estão aqui também compartilhando conosco os estudos. Eu quero dizer para vocês assim, muito obrigada por vocês fazerem parte do nosso convívio, do nosso estudo. Muito obrigada por mostrar para a Rua Estrela o quanto ela precisa crescer mais, o quanto ela precisa aprender. E eu agradeço a Deus
a Jesus e aos nossos amigos, ao mentor da sala Bezerra de Menezes, que sempre está nos dando sustento aqui, nos amparando, tratando dos nossos corpos, tratando do nosso perispírito, né? E que possamos sempre fazer o melhor, sempre, sem esperar a taxa de recompensa, meus amados. É olhar para frente, é um recomeço. Olhar e acreditar que as oportunidades, elas são dadas, e confiar em Deus, porque se as coisas aconteceram como teve que acontecer, é porque tinha que ser, né? Que nós tínhamos que passar por mais situações e dar oportunidade para as pessoas. Ninguém nasce sabendo. Se eu hoje tenho a condição de poder ajudar alguém, que eu possa dar o melhor de mim para com essa pessoa, seja lá quem for. Auxiliar sempre para o bem. Beijo no coração de todos e uma ótima semana que se inicia. Lembrando que quinta-feira vamos estar aqui com a Fraterna, que ela vai nos trazer o estudo. Deixa eu ver onde que eu tomei nota aqui do meu caderno. Vai ser sobre equilíbrio emocional. Quinta-feira, às 16h30 é o horário de quinta-feira. Semana que vem estamos aqui novamente, segunda, trazendo a continuação desse livro, Filosofia da Convivência. Beijinho, contigo, Sil, tô descendo. Olá, boa tarde a todos novamente. Que estudo maravilhoso, muito gratificante mesmo, com certeza. Sairemos daqui hoje mais esclarecidos e colocando em prática tudo que foi dito aqui. Foi muito bom mesmo. Então vamos passar agora para o momento das vibrações, esse momento tão especial, onde vamos vibrar por todos que estão precisando, por nós também. Quem desejar pode colocar os nomes na área de texto ou mesmo pensar na pessoa que esteja precisando. Então, a Deus e a Jesus. Senhor Jesus, agradecemos por mais esta oportunidade, dessa união aqui nessa sala tão iluminada. Vibraremos por todo o universo. Que essas vibrações possam chegar a cada pontinho do nosso planeta como uma luzinha piscando, levando paz, serenidade, luz. Vibraremos pela paz entre os homens. Vibraremos por todos os países aos que estão em guerra. Vibraremos por todas as religiões que pregam o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vibraremos pelo nosso país. Vibraremos pelas casas espíritas. Vibraremos por todos que ainda não conhecem esse Evangelho de Jesus, esse Evangelho tão maravilhoso. Vibraremos por todos que estão nos hospitais, nas UTIs, nas maternidades, por todos que estão nas casas precisando de carinho, precisando do reforço para a cura. Às vezes não é a cura física, mas é a cura espiritual. Vibraremos por todos que estão nas cadeias, por todos que estão nos orfanatos, pelas crianças que estão nas ruas pedindo esmola. Vibraremos por todos os jovens que estão envolvidos nas drogas, por todas as mães, essas mães maravilhosas, que sofrem em ver um filho assim nessa vida. O mundo da droga é um mundo muito. Então, que essas vibrações possam chegar a cada mãe para ter força, para ela passar essa força para seus filhos. Oraremos por todos os professores que muitas das vezes vão dar as suas aulas nas escolas estimulados, porque a falta de respeito
ainda é muita. O aluno vai para a sala de aula para brigar, para desrespeitar os seus professores, os amigos e os funcionários. Então, que cada escola possa receber essas vibrações, envolvendo todos os professores, os alunos e todos que trabalham na escola. Envolvendo também, Pai, nessas vibrações, a nossa amiga Lucimar, a nossa amiga Liz, a nossa amiga Rosângela Tiano, envolvendo também todos que estão com depressão, essa doença da pessoa conseguir sair dela. Envolve cada participante aqui da sala, Pai, encarnado e os desencarnados. E sendo assim, peço humildemente para que o Espírito de Luz possa trazer do laboratório divino o remédio para fluidificar as nossas águas, contidas em nossos copos, em nossos filtros, até mesmo em nossas garrafinhas, trazendo do laboratório divino esse remédio que aqui na Terra não temos. Que esses fluidos possam chegar até as nossas águas como uma chuva de prata, energizando-a, fluidificando-a, que conforme a nossa necessidade e o nosso merecimento, ao tomarmos dessa água, possamos sentir a diferença. Obrigada, Pai, por mais esse momento de estudo, esse de vibrações, esse momento de fluidificação de nossas águas, que possamos estar sempre unidos nesse mesmo ideal, estudando essa doutrina maravilhosa, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Convido agora a nossa amiga Dulce para fazer a nossa prece de encerramento e convidando a todos para estarem conosco na quinta-feira às 14 horas. Então, um beijo a todos, passando, Dulce. Olá a todos novamente e vamos fazer o encerramento deste estudo de hoje com uma prece para encerrar os trabalhos com a nossa amiga Rô. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito da verdade, a criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Permita aos Espíritos Consoladores derramar por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda, de infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor, como Moisés sobre a montanha. Vós esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a vós a força de ajudar o progresso, a fim de subirdes até vós. Dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, graças a Deus.